capítulo 1. A partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para aprender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Podemos sentar. Para obter o ensino do bom proceder. Foi aqui que paramos nossa última meditação. Nós temos visto que esses primeiros 7 versos em Provérbios, eles são uma forma introdutória ao que ele vai tratar a partir do versículo 8. Ele ainda não começou a tratar de assuntos específicos. Ele ainda não começou a aplicar a lei de Deus ao nosso dia a dia. Ele apenas está começando a chamar a nossa atenção sobre a importância de examinarmos o próprio livro de Provérbios. A importância para examinarmos as instruções contidas nesse livro. E então nós vimos que a primeira grande questão que ele coloca, versículo 2, era para aprender a sabedoria, ou a sensatez, e o ensino. Mas como aprender a sabedoria e o ensino não necessariamente significa que tenhamos sabedoria, ele acrescenta para entender as palavras de inteligência, sabermos discernir aquilo que nós temos recebido como verdade. E nós vemos como nós estamos vivendo num mundo em que discernir a verdade está cada vez mais difícil. Porque os homens abrem a boca com as suas estultícias, com as suas elucubrações, com seus raciocínios que nos parecem lógicos, e a gente acha que às vezes eles estão nos dizendo a verdade. E não estão. Porque nos falta sabedoria para discernirmos aquilo que temos recebido. Então Salomão está dizendo, olha, quando nós começamos a entender os provérbios, nós aprendemos a discernir as palavras de inteligência. Elas podem nos parecer sábias, podem nos parecer cultas, mas na verdade elas podem estar ocultando mentiras. Demos alguns exemplos sobre isso. Começamos então também a observar a segunda razão que ele coloca, versículo 3, para obter o ensino do bom proceder. E aqui observamos semana passada 2 coisas. A palavra obter em hebraico, a palavra latar, ela tem a ver com conquistar, é uma batalha onde você conquista algo. Então ele está dizendo de cara que Provérbios será para nós uma batalha para aprendermos de fato. O que é que ele está dizendo com isso? Não é próprio nosso, não é natural nosso. Nós não temos por natureza o desejo de conhecer a verdade. Até porque isso vem associado de uma outra coisa, para obter o ensino do bom proceder. As pessoas às vezes querem o conhecimento, mas não é para proceder bem. É para tirarem vantagens próprias. Elas querem o conhecimento para ganhar alguma coisa com isso. Ele está dizendo, não, nós queremos conquistar o ensino visando proceder de forma correta. Ter uma vida que seja correta.
significa? Então nós paramos aqui. Ele diz que o bom proceder, ele é marcado por 3 características. A primeira característica, a justiça. A segunda característica, o juízo. E a terceira característica, a equidade. Ponto final, é só isso. Nada mais do que isso. Nós seremos julgados no nosso proceder, tanto por Deus, quanto pelos homens que de alguma forma vivem o bem, por essas 3 coisas. Se você vive dentro da justiça, se você pratica o juízo e se você tem uma vida de equidade. Então vamos agora examinar o que ele quer dizer com cada uma dessas palavras. A primeira palavra que ele utiliza aqui é a palavra justiça. Palavra hebraica tzedakah. Tzedakah é uma palavra que tem a ver com a ideia de praticarmos um conjunto de regras que sabemos que é correto. Nós não estamos dispostos a extrapolarmos aquilo que aquele conjunto de regras diz que é correto. O que é o bom proceder? É praticar aquilo que algum conjunto de regras me diz que é correto. Neste caso, Provérbios vai aplicar a nossa vida à lei de Deus. Na lei de Deus nós temos todos os princípios para a construção de regras para a nossa vida. Os princípios para todas as gerações. Na lei de Deus, nós tanto recebemos princípios, como nós recebemos exemplos práticos da lei. Então deixa eu tentar explicar isso para você. Em sala de aula isso é mais fácil explicar. A gente pega no quadro, vai colocando, é bem mais simples. Numa exposição é um pouquinho mais complicado. Quando Deus revelou a lei dele no Monte Sinai, Deus nos revelou 10 princípios para a vida. É isso que nós chamamos, e é isso que significam os 10 mandamentos. São 10 princípios. 10 princípios que em qualquer geração e em qualquer cultura serão reconhecidos como princípios justos. Princípios de justiça. Por isso que os 10 mandamentos em qualquer cultura, eles sempre reaparecem de alguma forma. Mudam-se os nomes, mudam-se as letras, mas os 10 mandamentos estão lá. A partir dos 10 mandamentos, uma das questões muito interessantes é a preservação da vida. Principalmente depois do 6º mandamento. Na relação dos homens entre si, eles deveriam lutar para preservar a vida. E aí você chega lá em Deuteronômio, os irmãozinhos estão andando no deserto, e Deus manda que cada um leve uma pazinha para fazer um buraco na terra para depositarem as suas fezes. Está lá na lei de Deus. De onde é que isso surgiu? Dos princípios que diziam respeito a preservar a vida. Então, na lei de Deus operavam o que nós chamamos de princípios, e desses princípios a construção de regras, preceitos. A lei de Deus também dizia que quando você levantasse a casa e ela tivesse um andar, você deveria fazer um parapeito para que ninguém caísse de lá. São regras baseadas no princípio da vida. Então a lei de Deus ela vai nos oferecendo essa dinâmica de examinarmos os princípios e como em cada geração nós vamos aplicando isso. É óbvio que hoje ninguém vai andar com a pazinha na mão. Me deu vontade com aquele canteiro. Não. Porque nós criamos outros sistemas que têm a mesma finalidade daquilo que a lei de Deus já nos instruiu. Salomão está nos dizendo que quando eu começo a meditar em Provérbios, eu começo a meditar sobre coisas práticas desse conjunto de leis que me tornam uma pessoa justa. Essa é a grande questão. Porque
saber qual é a lei e eu não saber como eu vivo isso. O princípio da justiça de Tzedaká tinha a ver exatamente com eu olhar para a lei de Deus e dizer: a lei de Deus deve ser vivida assim. Isso está de acordo com o princípio daquilo que o Senhor nos ensinou. Então nós seríamos justos no nosso proceder. Qual é o nosso problema atual? É que nós não reconhecemos mais leis. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Quando você vai aos Estados Unidos, você toma um choque com a cultura americana, porque eles fazem leis para serem cumpridas. E no Brasil, a gente já parte do princípio que a lei foi criada para ser desobedecida. Coisas simples. Coisas simples. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, precisei levar o Arthur ao banheiro, numa loja lá. E quando a gente saía, eu tinha que atravessar essas ruazinhas de... Como é que diz? É que eles chamam tudo shopping lá, mas é... Sabe quando você vai no parque shopping, tem que atravessar ali as ruazinhas dentro do parque shopping, do estacionamento? Aquelas ruazinhas de estacionamento, pronto, é isso aí. Eu tinha que atravessar com o Arthur. E nisso veio um carro, com aquele sonzão pesado, coisa do americano, né? E aí você já olhava assim pro carro, tinha um negão dentro do carro. Aí você já, pai, é melhor parar aqui, né? Aí eu parei com o Arthur, para deixá-lo passar. Quando ele se aproximou, ele falou: please. Dentro da ruazinha do estacionamento, eles davam preferência. E por que eu mencionei o sonzão e o negão? Porque lá tem muito essa coisa do preconceito racial. Não que no Brasil não tenha, aqui lá ainda está meio enrustido o negócio. Mas você vai esperar o quê? Que esse cara que vem com um som que não é nada agradável, que teoricamente deve ser de algum lugar mais afastado, né? De alguma... não tem favela, não tem favela. Deve ser de algum bairro mais pobre. Esse cara tem educação para parar e fazer você passar. Aqui eu estava lendo uns dias atrás que o brasileiro está perdendo o hábito de respeitar a faixa de pedestre. Leis foram feitas para serem desrespeitadas no nosso país. Perceba, não é da nossa natureza. Então como nós vamos ter um proceder justo? Como nós vamos viver a justiça que Deus já quer da nossa vida, se em pequenas coisas nós não somos capazes de praticar? Eu já contei a vocês a minha experiência com Jairo Cáceres sobre isso. E isso ficou muito gravado na minha memória. Quando ele esteve aqui no ano passado dando um curso, nós o levamos para almoçar. E após sairmos do restaurante, eu estava aqui desse lado, eu tinha que voltar. E eu olhei, não vi carro nem eu. Normal? Não é normal pra gente? E aí quando eu fiz isso daí, o Jairo olhou para mim e disse assim: isso aqui em Brasília é permitido? Não. Disse, não, o quê? Eu só queria entender isso aqui. Ele não precisa falar mais nada, eu entendi. Se nós quebramos pequenas regras, como nós queremos viver uma vida de justiça? Se nós não aplicamos coisas simples, como nós queremos viver uma vida de justiça? Então, quando nós tomarmos a justiça de Deus, que é o padrão para a gente, observe, nós estamos falando de justiça de homens, e a justiça do homem, ela é falha. Ela é falha. Nem sempre o que nos parece justo é justo, porque somos seres humanos. Agora, quando nós lidamos com
com a lei de Deus, nós estamos falando com a lei de um Deus perfeito, de um Deus santo, de um Deus imutável e que requer justiça em todos os tempos. Agora, é verdade que muitas das vezes nós não praticamos a justiça, primeiro pela rebeldia do nosso coração. Provérbios vai ter que tratar disso em vários momentos, sobre essa rebeldia que opera dentro de nós. E por que ela opera? Por uma questão simples: nós não gostamos de autoridade. Nós não gostamos. Geralmente, quando eu vejo pessoas revoltadas com alguma coisa, eu quero saber um pouco como foi a convivência dela com o pai e com a mãe. Porque se ela não soube respeitar a autoridade do pai e da mãe, eu entendo por que ela é revoltada hoje. É muito simples. A lógica é óbvia. Nós não gostamos que alguém exerça autoridade sobre nós. Olha para a relação do pai com a mãe. Você não respeitou o pai e mãe. Então é óbvio que regras devem ser quebradas por causa da rebeldia do meu coração. Então como é que eu quero viver justiça se o meu coração não está apaziguado com a ideia de que aquilo que eu aprendo eu devo praticar? E o que é pior, às vezes nós tentamos dar jeitinhos. Não, o que é justo é justo. Ponto final. Agora, qual é a outra razão de não praticarmos a justiça? Não é só a rebeldia, é a ignorância. Muitos preferem não saber o que é correto. Muitos preferem tomar a decisão à luz dos seus achismos. Eu acho que acabou. Meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. É a síndrome da Gabriela, que foi tema da parada gay agora domingo também. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E a parada gay, ela diz assim: me respeite. Qual o respeito? Olha a incoerência do que eles disseram. Queremos respeito, me respeitem. E desrespeitaram todos os símbolos da fé cristã. E eu não estou falando só da fé evangélica, estou falando da fé cristã. Bom, aquilo ali foi ato de rebeldia. Mas há pessoas que praticam a loucura pela ignorância, elas não querem saber a verdade. Elas preferem ficar dentro do universo que elas construíram de verdade. Ponto final. Ora, se eu tenho entendido que a verdade de Deus está na sua palavra, eu quero entender essa palavra. Eu quero entender a verdade de Deus para que ela faça sentido na minha vida, para que haja na minha vida um proceder justo, para que haja um tzedakah na minha vida, uma conduta de acordo com aquilo que eu estou aprendendo. Daí é triste a gente ver muitos evangélicos que acham que aceitar Jesus é vir à igreja. Eles não sabem o que é novo nascimento. Eles não sabem o que é de fato conhecer Jesus. Eles conhecem religiosidade, eles conhecem liturgia, eles conhecem aquilo que leem da Bíblia. Eles não sabem o que é novo nascimento. Já é um problema. Não nasceram de novo. Mas há um outro problema. Há os que nascem de novo, mas não querem saber realmente a profundidade daquilo que um dia creram. Para que eles não sejam moldados de acordo com aquilo que estão aprendendo. Não é melhor ficar na ignorância? É muito melhor ficar na ignorância. Desse ponto de vista, entenda? Aos olhos de Deus, não. Porque se Ele te deu a palavra dEle para você saber o que é a verdade, e você não a conhece, no dia do juízo, quando estivermos diante dEle, Ele vai nos julgar mediante o quê? Qual é o padrão de justiça de Deus para julgar os homens? Palavra. Deus não seria justo se Ele nos julgasse sem ter nos dado a conhecer sua vontade
seu caráter, suas exigências. Eu diria para Deus, mas eu não sei. É verdade, então entra no céu, vai. Mas você não vai poder dizer isso, você vai dizer, eu não sei. Você sabe. Paulo diz que primeiro ele revelou na criação, depois Paulo diz que ele nos deu a sua palavra, e se não bastasse, ele nos deu o seu Filho Jesus. Nós sabemos. O problema é que nós não queremos encarar a realidade para não sermos julgados pela verdade. Como se isso nos tornasse pessoas desculpáveis aos olhos de Deus. Paulo diz, não, os homens são indesculpáveis, porque tudo que nós precisamos saber sobre Deus, Ele nos deu de 3 maneiras: criação, palavra e a vinda do seu Filho. Ninguém é indesculpável. Mesmo que você não saiba nada de Jesus ou da própria palavra de Deus, a criação continua sendo testemunho de quem Ele é. Somos indesculpáveis. Só que nós achamos que podemos nos esconder na ignorância. Entenda, a ignorância só complica a nossa vida. Porque se somos indesculpáveis, a ignorância só complica a nossa vida. Porque Deus não vai aliviar o conhecimento, Ele nos deu o conhecimento. Eu lembro, quando eu era mais jovem, eu gostava muito de estudar as religiões. Testemunha de Jeová, então, para mim, era a minha paixão preferida. Agora temos um estudioso aí, o Rani, né? Em breve vamos lançar um livro do Rani sobre as religiões. Eu adorava estudar a Testemunha de Jeová. E uma pergunta que sempre eu ouvia mas você não acha que Deus, sendo amoroso, vai perdoá-los, mesmo eles estando na ignorância? Não. Porque eles estão na ignorância porque querem. Não é porque Deus não proveu condições deles discernirem a verdade. Eles se abriram em algum momento para ouvir a reclamação de Deus mediante a sua palavra, de que a verdade estava na sua palavra. No caso deles é pior, porque eles dizem ter ouvido essa reclamação e fizeram uma tradução totalmente errada da Bíblia para atender às suas próprias doutrinas. Piorou ainda, porque além de não estarem na ignorância, distorceram a tradução da própria Escritura Sagrada. Então perceba, Deus me deu a palavra dele para que eu soubesse o que é o procedimento de justiça. Eu não tenho como ficar na ignorância. Essa é a primeira grande questão do livro de Provérbios. A ideia é abrir Provérbios para que a gente entenda como se aplica, como se vive de forma justa aquilo que a palavra de Deus requer da vida da gente. No dia a dia, na nossa prática. Como nós procederemos? Como será o nosso viver? Então esse é um campo muito importante. Agora, há uma outra questão ainda que Provérbios vai trabalhar sobre o problema da justiça. É que nós somos impedidos, a prática da justiça não é apenas pela ignorância. E nós, entenda, que nós criamos para nós. Não é porque falta o conhecimento, é porque não queremos enxergar. Mas o que controla isso? O nosso coração. Nós vamos chegar no momento em Provérbios que ele vai dizer: cuidado quando entregar o seu coração. Porque se eu entrego o meu coração aquilo que é errado, aquilo que apenas me satisfaz, aquilo que apenas me beneficia, que justiça há nisso? É apenas uma busca do meu próprio interesse. Ora, Salomão entendia bem isso. O que é que o doido fez? Eu vou me entregar à alegria. Eu vou me entregar às paixões do meu coração. Eu quero que você leia mais uma vez essa loucura de Salomão em Eclesiastes.
Eclesiastes capítulo 2. Versículo 1. Ele está repassando a vida dele. E por que ele não praticou a justiça, esse miserável do Salomão? Olha o que ele diz em 2:1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Esse é o discurso que a gente ouve. Olha, o que importa é ser feliz. Vamos ser felizes, vamos nos dar aquilo que traz felicidade. Salomão disse isso para ele: vamos lá, vamos gozar a felicidade. Qual era a conclusão dele? Também isso era vaidade. É interessante que a palavra hebraica para vaidade significa um vento que passa. É a ideia de algo que não tem raiz. É algo que não consegue se fincar em alguma coisa. E então eu preciso buscar essa felicidade, porque ela em si não tem raiz. E o doido do Salomão disse: não, vamos lá, eu quero ser feliz. E o que é que ele descobre no final da vida dele? Que a busca da felicidade era alguma coisa que totalmente fútil. Aí ele continua: do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Vamos encher a cara. Vamos beber todos. Aí assim, olha na loucura, ele está falando isso. Regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele achava que era sabedoria. Vou me dar ao vinho, vou encher a cara, eu vou ser feliz. Ele achava que isso era sabedoria. Ele diz: não passava de loucura. Versículo 4: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casa, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Cara, eu tenho dinheiro, eu vou comprar imóveis, eu vou comprar um monte de coisa que eu quero, carro, casa, chácara, e vou plantar nesses lugares. Isso vai me dar felicidade. É isso que ele está falando. Continue. Versículo 5: fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas. Entenda a palavra evedá, são escravos. O maluco comprou pessoas para atender aos interesses dele. E tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Todos os bens que você possa imaginar. Então eu vou me entregar a felicidade. Eu vou ser feliz. Como é que eu vou ser feliz? Primeiro eu vou encher a cara, vou ficar à vontade. Segundo, vou comprar tudo que eu quiser. Ele tinha dinheiro. Lembre-se, debaixo de opressão. Salomão era um cara safado. Ele oprimiu Israel, por isso ele podia fazer isso. Comprar tudo que ele queria. Daí a tese de Adam Smith, aquele grande economista do século XVIII, não estava totalmente errada quando ele diz que as grandes riquezas do mundo não passam de opressões dos pobres. É uma grande verdade. Pessoas foram oprimidas na maioria das riquezas das nações. Olha a loucura dita aqui na Bíblia por Salomão. Continuando, versículo 8 ainda: provi-me de cantores e cantoras. Coloquei gente para cantar para mim, fazer festa para mim. As baladas modernas. Vamos lá, cara, eu quero ouvir música, eu quero dançar, eu quero pular. E na igreja não está diferente, né? Na igreja os cultos é do nível assim: tira o pé do chão, irmão. Eu me provi de cantores e cantoras. E ele diz: não somente da consequência natural das festas,
das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Cara, eu quero ser feliz. Então não é apenas o vinho, não é apenas ter, é também dominar os outros e dominar também sexualmente os outros. Eu me provi de todas as mulheres que eu quis. Caba safado. Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas, fora que ele pegou por fora. Porque o coração dele era: eu tenho que ser feliz. Versículo 9: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Por quê? Porque ele era um homem inteligente. E ele achava que isso fazia dele lindo e maravilhoso, o grande Salomão. Perto deles, os outros eram totalmente ignorantes, incultos. Ele diz: eu sobrepujei e me engrandeci sobre todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Perceba, a sabedoria dele é a mesma que ele chamou no início de loucura, mas ele achava que era sabedoria. Aí ele continua: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Eu queria, isso me deixava feliz, eu me dava, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Olha que interessante o pensamento dele. Cara, eu trabalho muito, então eu tenho que me dar o prazer. Esse raciocínio está até hoje, irmão. Gente que se mata para ganhar um salário mínimo, e aí acha que tem que se dar o prazer, gasta 100, 200 pau no ingresso para ver um show de Luan Santana. Vai desgraça. Por quê? Eu tenho que me dar esse prazer. É como eu brinco com os irmãos: é a parte que me cabe nesse latifúndio. Versículo 11, conclusão dele: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era futilidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Por que nós não somos justos às vezes? Sabemos a verdade, sabemos o que temos que fazer, a lei de Deus é clara sobre o que temos que fazer. E por que não fazemos? Porque talvez ela contraria o nosso coração, ela contraria a nossa alegria, ela contraria a nossa felicidade. Como é que eu vou praticar a justiça? Onde está o meu coração quando eu sou chamado a viver uma vida justa? Se o meu coração está naquilo que os filósofos hedonistas diziam, então eu estou perdido aí. O que os filósofos hedonistas diziam? Que o bem e a justiça é praticado mediante aquilo que me faz bem. Se eu fizer algo e isso me satisfaz, isso é bem. Perceba como a sociedade então ela organiza as suas leis para satisfazer quem? A coletividade. E quem disse que a coletividade está certa? Quem disse? Veja o caso da Holanda. A coletividade em algum momento disse: não, vamos liberar a maconha, vamos liberar a prostituição, vamos liberar o aborto, vamos liberar. E a Holanda agora, 2 semanas está aí no noticiário, os holandeses estão arrependidos, porque a liberalidade deles não trouxe o progresso que eles achavam que ia trazer. A Holanda está chafurdada numa crise moral. A Holanda está chafurdada na criminalidade agora. Por quê? Porque
porque seguiram o que os filósofos hedonistas disseram. Não, a justiça é aquilo que nos agrada. Não, a justiça, para ser justiça, tem que ter alguém cujo seu valor moral esteja acima das nossas dimensões humanas instáveis. Nisso já dizia Immanuel Kant, grande filósofo. Por que Kant cria na ideia da existência de um Deus? Porque ele dizia, quando você olha para os homens buscando justiça, isso tem que vir de alguém que está acima da própria justiça humana. Qual é o nosso padrão de justiça? Qual é o nosso tzedakah? Em que nós medimos o nosso bom proceder? Quem diz para mim o que é certo e errado? Quando eu cheguei no seminário, eu tive que lidar com professores liberais. Eu era apenas um garoto de 18 anos que amava os Beatles e os Rolling Stones. Nunca ouvi Beatles e Rolling Stones. Devo ter ouvido alguma música, mas não saberia identificar de quem é a música até hoje, é sério. E esses homens me fizeram questionar a Bíblia. E foi naquela época, no início do meu seminário, que eu precisei ter uma conversa séria com Deus. Eu fiz essa oração 2 vezes na minha vida. E disse a Deus, me ajuda a ter uma mente cativa. Já passou esse aqui. Passado esse momento cultural, tão inspirativo, eu disse ao Senhor, eu disse a Deus, me ajuda a ter uma mente cativa a Tua palavra. Porque se eu não tiver uma mente cativa a Tua palavra, qualquer coisa pode ser verdade. Se não há um Deus que de fato se revelou e me disse o que é a verdade, qualquer coisa é verdade. Mas se há um Deus revelado por meio de Jesus, então isso aqui é a palavra dele, que estabelece para mim o bom proceder por aquilo que é justo. O que é ser justo? O que é praticar justiça? É praticar os princípios da palavra de Deus na minha vida. E de novo nós voltamos à questão: aprendermos os princípios para praticarmos os preceitos. Aprendermos os princípios para sabermos viver no nosso tempo a vontade dele. Nós não precisamos de regras, precisamos dos princípios. E Deus nos deu todos eles, para que saibamos discernir o nosso tempo e sermos justos em nossas próprias épocas. Então, se nós pegarmos a história e verificarmos o que Deus fez com vários povos, somente aplicando os princípios da palavra dele, nós veremos que isso é verdade. Eu quero concluir mencionando de novo o deputado Marco Infeliciano. Ele é muito infeliz em várias questões que ele fala. Mas dias atrás ele pregou um sermão que eu fiquei de queixo caído. Primeiro ele dizia que nós estamos num país de 40 milhões de evangélicos, que dizem que estamos no avivamento, mas que nunca houve tanta corrupção, prostituição, criminalidade alta nesse país como tem agora. Então ele dizia, tem algo errado. Se somos 40 milhões e não tem nenhuma mudança social, tem algo errado. Aí ele menciona Calvino, 1517. Começa a reforma protestante, Calvino vai para Genebra. Começa a reforma em Genebra.
Há uns 2 anos atrás se comemorou os 500 anos de Calvino. E Marco Feliciano diz que ele esteve na Suíça. E ele disse, você sabe o que é impressionante? 500 anos depois da vida desse homem, Suíça é o que é e reconhece que é o que é, pelo que ele fez na reforma. Você chega na Universidade de Zurique, tem 3 estátuas enormes em homenagem: Calvino, Farel e Beza. Os 2 discípulos de Calvino, que deram continuidade à obra dele. E qual foi a obra dele? Ensinar a justiça e o proceder justo mediante o que, irmãos? A palavra de Deus somente. É por isso que quando os marxistas estudam Calvino, ficam revoltados e dizem que ele instaurou uma teocracia em Genebra. Olha, se todos os teocráticos fizessem o que ele fez, hospital público. Foi Calvino que criou esse conceito, por causa da palavra de Deus. Lembra da pazinha? Por causa daquele princípio da lei, ele entendeu que o princípio da saúde pública era para todos. Coleta de lixo é um conceito calvinista, se você não sabe. Salário mínimo baseado em distribuição de renda, o que a gente não pratica nesse país, mas que é praticado até hoje na Suíça. Qual é o salário mínimo da Suíça, irmãos? Até hoje, $3.800. Só com um pequeno detalhe, o custo de vida deles é mais baixo que o nosso. Educação pública para todos. Quem foi que criou esse conceito? Calvino. Você está entendendo? Olha, se todos os teocráticos fossem assim, estava bom, não é? Agora, o que fez Calvino e impulsionava Calvino naquela reforma? Justiça. Que justiça? Dos homens? Lei de Deus. Calvino debruçou o tempo dele ali para entender a lei de Deus e aplicar a justiça. O que Salomão está dizendo? Que quando a gente começa a estudar Provérbios, nós vamos aprender o ensino do bom proceder. E o bom proceder começa pela prática da justiça. Mas uma justiça que está calcada na lei de Deus, não na loucura dos homens, não naquilo que os homens acham que é certo. Há 2 outros conceitos que ele usa: juízo e equidade. Mispá e Mahasirim. Próxima quarta, Deus nos permitindo, vamos examinar esses outros 2 conceitos. O que é viver corretamente? Prática da justiça. Mas a justiça nós a encontramos somente na lei de Deus. Fora da lei de Deus não existe justiça. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra que podemos meditar nessa noite. Dá-nos clareza na nossa vida, na nossa própria prática. Ajuda-nos a nos julgarmos à luz da Tua palavra, porque queremos e desejamos de coração ter um viver que seja agradável a Ti, um viver piedoso diante dos Teus olhos. Nos ajude, Senhor. Não há em nós, de fato, essa disposição. Então nos ajude. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.